Vamos ao livro de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 16. Diz o texto, Lucas capítulo 8, versículo 16: Ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado para os que entram possam ver a sua luz. Novamente, o mesmo versículo: ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado para que todos os que entram possam ver a sua luz. Amém, meus irmãos? Meus queridos, Jesus começa esse texto com uma expressão um tanto quanto generalista. Ele começa dizendo ninguém. E diante de algumas situações da nossa vida, diante de algumas coisas, diante da nossa realidade, por vezes nós também utilizamos expressões generalistas, tais como essa, que definem algumas realidades, algumas tomadas de decisão, algumas coisas, a partir da nossa perspectiva. Quando Jesus diz ninguém, Jesus está dizendo, segundo a minha cosmovisão, segundo a minha perspectiva, segundo aquilo que eu penso a respeito de tal assunto, ninguém fará isso ou aquilo. E por vezes fazemos a mesma coisa. Quer ver, por exemplo, você está andando ali na rua 15, num dia tarde. De repente você olha para uma vitrine e você vê uma peça de roupa, você vê uma roupa masculina, uma roupa feminina, um tênis, um calçado. E diante da sua cosmovisão, diante das suas perspectivas, diante daquilo que você entende da vida, você olha para aquilo e diz, ninguém jamais vai usar uma roupa dessa. Só que isso é o que eu acredito que ninguém faria. Não obstante, vai passar alguns dias, você vai passar pela mesma rua, pela mesma 15, pela mesma avenida, e você vai ver alguém usando exatamente a roupa que você falou que ninguém jamais usaria. Isso já aconteceu com você? Quando não muito, você entra na igreja e você vê alguém usando exatamente a roupa que você achou que ninguém nunca vai usar esse tipo de roupa. Você, homem, que olha lá o comercial daquele carro novo que foi lançado, a gente olha aquele carro, você olha e diz, rapaz, quem é que vai comprar um carro desse? Quem é que vai comprar um negócio desse? Carro feio, cor feia, caro que só. Você diz, ninguém jamais compraria um carro desse. Quando de repente você para no sinaleiro, não tem um carro igual parado do seu lado, o negócio vira febre, todo mundo compra um carro igual, e pior, todo mundo compra o carro da cor feia. Não é possível, ninguém tem bom gosto nessa cidade. Mas foi diante da sua perspectiva, da sua cosmovisão em relação à vida. Aquela música que você ouve e você diz, ninguém nunca vai ouvir esse tipo de música, ninguém nunca vai gostar desse tipo de música, uma música chata. De repente, você abre os stories do seu Instagram
e só dá aquela música. Eu ia falar uma, mas eu não vou falar porque está sendo gravado, vai que dá um probleminha. Só dá aquilo, mas a minha perspectiva, a sua perspectiva, ninguém. De repente, está todo mundo usando, está todo mundo fazendo, está todo mundo comprando. E é nessa pegada que Jesus está falando para os seus discípulos. Olha, ninguém colocaria um vaso sobre uma candeia, ou colocaria debaixo da cama, mas Jesus sabe que talvez alguém não pense da mesma forma que ele está pensando, então ele explica aquilo que ele está querendo nos ensinar. Ninguém pega uma candeia. E o que é candeia para Jesus naquele momento? O que é que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos naquele momento? Permita-me contextualizar um pouquinho melhor a história, para que você possa compreender. Jesus está no meio de um sermão, que é o sermão, ou a parábola do semeador, aonde Jesus prega que o semeador saiu para semear, e ele foi lançando a semente. Uma parte da semente caiu junto ao caminho, os pássaros as levaram. Outra parte da semente caiu junto às pedras, e elas foram sufocadas, não puderam crescer. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e aí sim, foram sufocadas, também não conseguiram crescer. Até que enfim, uma parte das sementes caíram numa terra boa. Jesus explica então o que significa essa parábola, e Jesus vai explicando. Jesus começa dizendo: aquelas que caíram junto ao caminho, são aquelas que os pássaros, são os demônios, Satanás com seus anjos, com seus demônios, roubaram do coração, roubaram da mente a palavra que eu lancei sobre a vida delas. Jesus está nos ensinando que o diabo, na sua expertise, está o tempo todo ao nosso derredor, tentando roubar o efeito da semente da nossa vida, tentando tirar ela do nosso coração, tentando tirar ela da nossa mente, tentando nos impedir de meditarmos na palavra, tentando nos impedir de digerirmos, de aplicarmos a palavra na nossa vida. Jesus segue dizendo que, além de cair junto aos caminhos, elas caíram junto às pedras. E Jesus explica que aquelas que caíram junto às pedras são aqueles que passam por provações, e por causa das provações, a semente que é o Evangelho não consegue germinar. Porque eles olham para as dificuldades, para os desafios, para as provas, para tudo aquilo que eles estão enfrentando, e eles desprezam o poder do Evangelho e o poder da semente. É aquele tipo de gente que recebe a palavra de Deus aqui, mas por causa das lutas e das adversidades, troca a palavra de Deus. Eu não vou mais à igreja porque Deus não resolveu minha vida. Eu não vou mais à igreja porque Deus não resolveu os problemas e os perrengues que eu achei que Ele deveria resolver. Eu não vou mais à igreja porque Deus não abriu a porta que eu achei que Ele deveria abrir. Você conhece alguém assim? Quantos que se desviaram da igreja simplesmente porque Deus não fez aquilo que eles achavam que Deus tinha a obrigação de fazer no tempo que eles achavam que Deus tinha que fazer? São pessoas que as pedras impedem que a semente do Evangelho cresça na sua vida. Ainda tem aqueles que caíram entre os espinhos, e Jesus explica dizendo: aqueles que caíram junto aos espinhos são pessoas que a avareza impediu com que a semente crescesse no seu coração. São aquelas pessoas que pensam o seguinte: eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso conquistar mais, e a sua avareza, a sua cobiça, o seu interesse próprio e pessoal tem impedido com que o Evangelho cresça na sua vida. É aquele tipo de pessoa que diz: eu não vou mais ao culto porque eu estou sem tempo, estou trabalhando muito, então não consigo mais ir na igreja. Estou enriquecendo muito, eu não vou mais naquele lugar, vou assistir apenas de casa, não quero mais saber de ir na igreja, ou se vou assistir. São pessoas que a avareza, que a ganância tem roubado e sufocado a semente do seu coração. Pessoas que estão com seus olhos fixados apenas no momento, na terra, nas coisas materiais. E ainda existe um outro grupo de pessoas que Jesus explica. São as pessoas em que a semente caiu numa terra boa.
No texto paralelo a esse, que explica a mesma parábola, Jesus vai explicar o que é uma terra boa. A terra boa, ela tem pelo menos 3 características. Primeiro, a terra boa são aqueles que recebem a palavra do Evangelho. Segundo, primeiro, são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho. Segundo, são aqueles que recebem a palavra do Evangelho. Terceiro, são aqueles que dão frutos a partir da palavra do Evangelho. Então, o que é uma terra boa? Terra boa, ela ouve, ela recebe e ela frutifica. Terra boa são aqueles que recebem a palavra na terça, são aqueles que recebem a palavra no domingo, são aqueles que recebem a palavra na quinta, são aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não o suficiente, apenas ouvem, elas recebem, ouvem na terça, ouvem no domingo, ouvem na quinta, mas não suficientemente ouvem, elas recebem a palavra, elas são receptoras da palavra, a palavra habita no coração delas. Quando elas ouvem a palavra, elas meditam na palavra. Isso é uma terra boa. Ela pensa na palavra. A palavra não morre no culto. A palavra não morre na porta da igreja. A palavra não morre no estacionamento. A palavra vai com ela embora. E ela vai meditando, se alimentando, digerindo, pensando na palavra. Paulo disse: habite em vós ricamente a palavra. A palavra não tem que apenas passar por nós, ela precisa habitar em nós. E quando ela habita em nós, vem uma terceira consequência, que é, ela dá fruto. Então não é aqueles que apenas ouvem, também não é apenas aqueles que meditam, mas é aqueles que frutificam a partir da palavra que ouviram e que receberam. Então, quem é a terra boa? É aqueles que apresentam resultados coerentes com a palavra que foi pregada no altar. Ele olha para a vida dele, olha para a palavra e diz: o que é que eu preciso ajustar a partir da palavra que eu recebi? E a partir disso ele vai construindo uma vida de acordo com aquilo que Deus está querendo lhe ensinar. Se você está aqui nessa noite, eu tenho plena convicção e certeza que você é uma terra boa. Um dia a palavra entrou no seu coração. Um dia você recebeu a palavra na sua alma. E um dia você decidiu: eu nunca mais vou viver da mesma maneira. E nós estamos aqui, de pé, diante da palavra de Deus. Então Jesus pega todas essas informações, e agora ele está dizendo: aqueles que ouviram, aqueles que receberam, aqueles que frutificam, aqueles que são a terra boa, esses, eu acendi dentro deles uma candeia. Candeia, para quem não sabe, imagino que todos aqui já tenham alguma experiência com isso. Logicamente, na época de Jesus não haviam lâmpadas, luzes, LED ou qualquer tipo de energia elétrica. A lâmpada da época era essa tal dessa candeia. Explicação básica, bem chula, mas é um potinho de argila que vai um pouco de azeite e tem um paviozinho, e ali o fogo fica aceso enquanto o azeite está dentro dela. Isso era a lâmpada da época, isso era a iluminação da época. Isso servia para iluminar a casa, o quarto, iluminar a igreja, iluminar tudo. Era esse potinho de argila, e é disso que Jesus está falando. E Jesus está dizendo: quando você recebe o Evangelho, quando você vive o Evangelho, quando você é uma terra boa, você tem dentro de você uma candeia. Então o que é a candeia? É o Evangelho, é o poder do Evangelho, que é poderoso para iluminar ambientes escuros, ambientes aonde a obscuridade reina, aonde uma candeia acesa entra, aquele ambiente não fica mais escuro, ele é iluminado por ela. Jesus está dizendo: eu coloquei em vocês algo que é capaz de iluminar um ambiente inteiro. Mas cuidado para não colocar um vaso sobre a sua candeia. Cuidado para não colocar a sua candeia debaixo da cama. Cuidado para que aquilo que eu coloquei em vocês
não deixe de cumprir o propósito que foi estabelecido. O que Jesus está dizendo é que, se nós colocarmos, imagine comigo, sendo bem prático, se nós colocarmos um vaso, uma caixa, para ser mais fácil de compreensão, em cima de uma candeia, ela continua acesa, mas ela fica acesa apenas naquele metro quadrado, dentro daquela caixa. Se eu pegar a candeia e colocar debaixo de uma cama, debaixo de uma cadeira, se eu colocar debaixo do seu banco, ela continua acesa. Mas essa candeia que tinha poder para iluminar esse templo, agora está iluminando apenas debaixo daquele metro quadrado. Jesus não está dizendo que eles estão com o perigo de apagar a candeia. O que Jesus está dizendo do perigo de limitar o poder da candeia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não apequenem o poder do Evangelho que está dentro de vocês. O que eu coloquei dentro de vocês é muito poderoso. O que eu coloquei dentro de vocês é capaz de fazer transformações em ambientes inteiros. E o que o diabo quer não é que você simplesmente apague totalmente. O que o diabo quer, e para ele já é suficiente, é que você limite o poder do Evangelho. Que você coloque o Evangelho dentro de uma caixa, debaixo de uma cama, e diga: é só isso aqui que tu vai iluminar, quando na verdade o que Deus colocou dentro de você é poderosíssimo para fazer coisas extraordinárias nesse tempo. Mateus, quando é que eu apequeno o Evangelho? Quando é que eu apequeno o poder que está dentro de mim? Em primeiro lugar, nós apequenamos o poder do Evangelho que está dentro de nós, quando nós colocamos o Evangelho apenas para nós mesmos. Quando eu vivo um Evangelho que ilumina apenas a minha vida. Quando eu vivo um Evangelho que transforma apenas a mim, que serve apenas para mim, que abençoa apenas a mim. Eu apequeno o Evangelho quando eu faço cultos, porque eu quero alguma coisa para mim. Quando eu vou a conferências, porque eu quero receber alguma coisa para mim. Quando eu oro, porque eu preciso de alguma coisa para mim. Quando eu vivo um cristianismo que tudo que eu recebo de Deus encerra em mim, nada passa, nada alcança outros lugares, nada derrama em outros lugares, tudo para em mim. Eu sou uma esponja que absorvo o que eu preciso, absorvo o que eu quero, recebo o que eu quero. Mas a pergunta do Evangelho é: o que é que você tem feito com aquilo que eu estou colocando em você? A ideia do Evangelho de Cristo nunca foi um evangelho egocêntrico, um evangelho de benefícios pessoais, um evangelho de benefícios apenas para mim. A ideia do Evangelho sempre foi uma ideia de um Evangelho compartilhado, aonde tudo aquilo que eu recebo de Deus, Ele passa por mim e Ele alcança quem está perto de mim. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, aquela frase conhecidíssima, aquele versículo conhecidíssimo que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus solta essa expressão, quando Jesus solta essa afirmativa, quando Jesus solta esta ordem, Ele não aponta para apenas alguns dos seus discípulos.
Talvez ele poderia olhar para Pedro. Pedro é o cara mais autêntico, o cara mais despojado, o cara que fala mais legal, é o mais corajoso, e olhar para Pedro e dizer: Pedro, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus poderia olhar para João e dizer: olha, João, tu é mais meu chegado, meu brother, você deita no meu peito, eu tenho mais amizade contigo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus não seleciona alguns discípulos e diz: você vai, você não vai, você é chamado, você não é chamado, você tem que fazer, você não tem que fazer. Não, Jesus reúne todos e diz: é meu discípulo? Sou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você é meu seguidor? Sou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você foi salvo pela graça? Sim, então ide por todo mundo e pregar o evangelho. Há uma ordem imperativa de Jesus. Não tem desculpas, não tem seleção, não tem escolha quem vai e quem não vai. Todos os que receberam a candeia acesa dentro deles têm uma obrigação: ide por todo mundo e compartilhem aquilo que eu coloquei dentro de vocês. Vá. Eu não creio que Jesus deixou a sua glória. Eu não creio que Jesus nasceu nesse mundo pecaminoso. Eu não creio que Jesus se despiu de todas as honras, de toda a glória, de todo o poder que ele havia lá no céu. Eu não creio que Jesus aceitou o vitupério da cruz. Eu não creio que Jesus aceitou as chibatadas, a coroa de espinho, o deboche, a zombação, o peso da cruz, a crucificação, toda aquela humilhação, para nos dar um evangelho. Vem, pega o pão e vai para casa. Vem, come o que tu precisa e vai viver tua vida. Vem, recebe o que tu quer e vai seguir o teu caminho. Um evangelho de padaria, um evangelho de self-service, que você vem, se banqueteia e vive a sua vida secularmente, como se nada tivesse acontecido. Não, eu não creio que o evangelho se resume a isso. Deus quer sim te abençoar muito. Deus quer sim abençoar a sua igreja. Deus quer sim fazer coisas extraordinárias no meio de nós. Mas toda vez que Deus for fazer alguma coisa em nós, Deus vai fazer uma pergunta para você: para quê? Toda vez que você disser: Senhor, eu preciso de algo, Deus vai olhar para você e vai dizer: para quê? Toda vez que você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso de uma provisão financeira, eu preciso de uma bênção, eu preciso enriquecer, eu preciso ser bem sucedido, o céu vai olhar para você e vai dizer: para quê? E você vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, eu preciso ser abençoado, porque eu quero ser igual o tio Patinhas, quero ficar nadando no dinheiro. Quero, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai tudo se arrepender. Eu vou estar por cima da carne seca. Deus vai te dar duas notícias. Primeiro, sabe de nada, inocente. Segundo, te vira. Mas agora, se você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou com um propósito e dependo da tua graça para prosperar. Dependo da tua graça para que as coisas aconteçam. Me ajuda, me abençoa, me dá sabedoria. O céu vai olhar para você e vai dizer: para quê? E você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, porque o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe que se o Senhor me abençoar, o Senhor não vai me perder. O Senhor sabe da minha generosidade, o Senhor sabe da minha fidelidade, o Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe que se eu achar R$50 na rua, 5 é dízimo e ainda dou oferta. O Senhor sabe da minha predisposição em ser uma bênção. O Senhor vai olhar do céu e vai dizer: vai, primeiro vai você, e eu vou contigo, e vou te ajudar, e vou te dar graça, e vou te dar estratégia, e vou te dar sabedoria. Para quê?
Para que alguém seja abençoado através daquilo que eu estou gerando em você. Pai, eu quero ser muito abençoado. Eu quero casar, Senhor. Eu preciso muito casar. O céu vai olhar para você e vai dizer: para quê? Aí você vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, eu quero casar porque eu quero ficar sabadão à tarde assistindo Netflix e comendo chocolate a tarde inteira. O Senhor vai te dar duas respostas. Primeiro, sabe de nada, inocente. Tadinho de tu. Segundo, te vira. Agora, se você olhar para o céu e dizer: Senhor, eu quero um casamento abençoado, porque através do meu casamento vidas vão ser abençoadas. Nós vamos ser uma referência nessa geração. Nós vamos ser usados e vamos gastar a nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. O Senhor tem predisposição, o Senhor tem graça, o Senhor tem sabedoria para te dar e te direcionar. Pessoa certa. Eu creio que Deus pode te abençoar sobremaneira nessa área. Senhor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser abençoado, eu quero ser muito próspero. O Senhor vai olhar para você e vai dizer: para quê? Você vai dizer: eu quero fazer faculdade porque eu quero sair rico, eu quero sair empregado, eu quero sair milionário da faculdade. O Senhor vai te dar duas respostas. Primeiro, sabe de nada, inocente. Segundo, te vira. Mas se você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser uma bênção através daquilo que o Senhor vai colocar na minha mão, eu quero ser usado pelo Senhor através da minha profissão, eu quero tocar vidas através dos lugares que o Senhor vai me colocar, através do que o Senhor colocar eu naquele concurso, o Senhor me ajudar, o Senhor me der graça, o Senhor me dê sabedoria, eu vou ser uma bênção, eu vou dar frutos. O Senhor olha e diz: eu tenho predisposição em te ajudar, eu te patrocino nessa, eu te dou graça, eu te dou discernimento, eu te dou sabedoria, porque não é sobre você, mas é o meu nome sendo glorificado através de você. Isso serve para N áreas da sua vida, em que o Senhor está olhando para você e está dizendo: para quê? Se eu te abençoar, eu te perco. Se eu te ajudar, você não vem mais à igreja. Se eu abrir a porta, você fica soberbo. Mas se você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que aquilo que o Senhor vai colocar na minha mão não pare em mim, o Senhor olha para você e diz: eu vou te dar graça, eu vou te dar sabedoria, eu vou te colocar nos lugares certos, eu vou abrir as portas certas. Deus pode abençoar. Nós cremos no que Deus faz, mas não pode parar em você, tem que passar por você e o nome dele ser glorificado através do que ele vai fazer na sua vida. Frutifique através daquilo que Deus vai gerar em você. Os 5 pães e os 2 peixinhos na mão daquele menino eram só 5 pães e 2 peixinhos. Mas na hora que ele resolveu multiplicar, na hora que ele resolveu dizer: não, Senhor, eu poderia matar minha fome, mas eu vou colocar na tua mão, eu quero que o Senhor faça, aquilo multiplicou e muita gente foi abençoada através dele. Meu irmão, o que você tem na sua mão é só 5 pães e 2 peixinhos, é capaz de alimentar só você. Mas você não imagina o que Deus pode fazer através de você, para que muita gente seja abençoada. Quanto mais você tem predisposição em entregar, mais Deus tem predisposição em abençoar a sua vida. Não apequene o poder do Evangelho. Não apequene o poder do Evangelho. Nós apequenamos o poder do Evangelho quando nos limitamos às nossas capacidades. Nós apequenamos o poder do Evangelho quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para a lâmpada que foi acesa dentro de nós, a candeia que foi acesa dentro de nós, e nós limitamos o poder dessa luz a partir da perspectiva de quem nós somos. Eu apequeno o poder do Evangelho quando eu olho para aquilo que Deus me entregou e olho para aquilo que eu sou. E quando eu olho para aquilo que Deus me entregou e olho para aquilo que eu sou, eu não sou humanamente capaz de gerenciar aquilo que Deus me entregou, porque tudo aquilo que Deus me entrega é abundantemente superior àquilo que eu sou. E por vezes nós limitamos o poder daquilo que Deus nos entregou, porque nos limitamos à realidade de quem nós somos e não nos apegamos ao poder do que Deus colocou sobre nós. E você olha para aquilo que Deus te deu e você diz: eu não tenho capacidade.
eu não consigo, eu não falo bem, eu não levo jeito, eu não me sinto capaz, sou pecadorzinho demais, olha os meus defeitos, olha os meus problemas, olha os meus traumas, olha os meus medos, olha quem eu sou. Enquanto você está olhando quem você é, você está pegando o poder do Evangelho e está limitando. Porque o Evangelho não é sobre quem você é, mas o poder do Evangelho é sobre aquilo que Ele colocou em você, indiferente àquilo que você é, apesar daquilo que você é. Você não pode limitar aquilo que Deus colocou na sua vida, porque você está olhando para as suas incapacidades. Não é sobre você, mas é sobre aquilo que Deus colocou em você. Deus chega para um homem no meio de uma sarça que estava pegando fogo e fala com ele e diz: olha, eu quero te usar muito, eu quero te usar para libertar o meu povo. Ele olha para Deus, meu irmão, que homem cara de pau. Deus fala com ele numa sarça que está pegando fogo e não queima, e ele é capaz de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não sei falar. Mas quando a graça de Deus entrou nele, ele foi capacitado para cumprir aquela missão extraordinária e se tornou um dos maiores líderes da história da humanidade. Porque não é sobre as suas incapacidades, mas é sobre aquilo que Deus colocou dentro dele. O guri estava lá, escondidinho, no meio dos matos, pastoreando ovelha. Quem diria que aquele guri ia um dia ser soldado, guerreiro? O rapaz não sabia pegar uma espada, não sabia vestir um armamento. A única coisa que ele sabia era manejar aquelas ovelhas. Mas o dia que Deus o chamou, que o azeite foi derramado sobre a sua cabeça, a unção, a capacidade para fazer aquilo que humanamente é impossível, ele se levanta como um guerreiro, como um homem valente, a ponto de que a cidade diz: Saul matou milhares. Saul, o bombadinho, Saul, o grandão, Saul, o fortão, matou milhares. Mas Davi, que nem saber pegar na espada sabia, matou 10 milhares deles. Porque não é sobre Davi, mas é o que Deus colocou dentro de Davi. Jeremias olha para Deus e diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas quando Deus deu a graça e a unção sobre Jeremias, ele se levanta como um profeta ousado. Imagina, eu sou só uma criança, de repente ele está dando de dedo na cara das autoridades, cheio da autoridade, da unção, da ousadia do Espírito. Que criança é essa? Se levanta como um gigante dos profetas, cheio de ousadia e da autoridade de Deus. Pedro, analfabeto, desprezado, um homem que não tinha capacidade de retórica, oratória, um homem que não tinha estudos, um homem que tinha problemas de personalidade, um homem que tentou matar o soldado, um homem cheio de dificuldades. Mas quando o Espírito desceu sobre ele, não é que Pedro morreu e nasceu de novo, mas é a capacidade do Espírito, é o poder do Espírito através dele. Ele se levanta e num sermão, um sermão simples, básico, 3.000 almas aceitam a Jesus naquele dia. Não é sobre o Pedro, mas é sobre o Espírito que está dentro do Pedro. Eu lembro-me da história de um homem, você deve conhecer essa história, Jonathan Edwards, um pregador absolutamente tímido, um homem que não tinha oratória, retórica, um homem tímido. Conta a história que ele pregava lendo. Você imagina eu pregar aqui, sei lá, 1 hora, lendo, e você aí, sentado, e me vendo ler. Esse era o sermão de Jonathan Edwards, pregava, lendo. Mas teve um dia que o poder do Espírito desceu sobre ele. Ele continuou sendo o mesmo Jonathan Edwards. Ele continuou sendo o mesmo garoto tímido. Ele continuou com as suas mesmas impossibilidades, incapacidades. Mas enquanto ele lia o sermão, pecadores na mão de um Deus irado, o Espírito de Deus se moveu sobre aquela cidade. E aquela cidade experimentou um grande avivamento.
Homens nos bares largavam suas bebidas, seus jogos e corriam para as igrejas, clamando por arrependimento e por misericórdia. Diziam eles que era como se o inferno estivesse aberto debaixo dos seus pés. As prostitutas saíam dos prostíbulos e corriam para as igrejas e agarravam-se às colunas da igreja, porque a sensação era de que o inferno iria as engolir. Os homens, os cristãos que estavam vivendo um evangelho medíocre, se agarravam aos bancos da igreja e pediam misericórdia. Tudo isso porque um garoto, com suas limitações, com seus desafios, com suas dificuldades, não ousou apequenar o poder do evangelho, mas foi cheio do Espírito, da graça de Deus, do poder de Deus, e pelo poder do Espírito nele, aquela cidade experimentou um grande avivamento. Não apequene o poder do evangelho na sua vida. Não apequene aquilo que Deus pode fazer. Meu irmão, 100% do chamado está eivado de incapacidade. Toda vez que você olhar para o chamado de Deus, você vai olhar para o chamado de Deus, você vai estar diante da sua incapacidade. Toda vez que você olhar para aquilo que você chama de chamado e dizer, eu sei fazer, não é chamado de Deus. O chamado de Deus para a sua vida não se justificarão por aquilo que você é, por aquilo que você faz, pela sua capacidade. O chamado de Deus na sua vida não se justificarão pelo poder das suas mãos, mas pela graça abundante dele sobre você. Você vai continuar olhando para você e vai dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu tenho medo, eu não tenho coragem, mas se Deus está comigo, eu vou, e o poder do evangelho vai operar coisas extraordinárias através da sua vida. Não apequene o poder do evangelho. Não apequene, não apequene. Ora mesmo, mas eu não sei, eu tenho medo. Bota a mão na cabeça e ora. Para de procurar remédio para dor de cabeça para todo mundo. Bota a mão na cabeça e repreende esse espírito de enfermidade. Mas eu não tenho coragem. Tenha coragem. O poder do evangelho está sobre a sua vida. Converse com a autoridade do Espírito. Peça para que o Espírito te dê discernimento. Peça para que o Espírito te dê o dom da ciência, a fim de que coisas sejam resolvidas através das palavras que o Senhor vai colocar na sua boca. E fala mesmo, mas eu tenho medo. Fala, prega, anuncia. O evangelho está dentro de você. Não apequene ele. O evangelho é poderoso. Você continua sendo o mesmo, mas o evangelho continua sendo grande. O evangelho continua sendo poderoso. O evangelho continua sendo abundante. O evangelho continua poderoso para fazer infinitamente mais. Entrega aquilo que Deus colocou na sua mão com ousadia. A candeia é de barro, mas o que ela carrega é poderoso. O vaso é de barro, mas o que você carrega é poderoso. Em terceiro e último lugar, eu apequeno o poder do evangelho. Quem está comigo ainda, diga amém. Os três. Pastor Samuel, está comigo, Pastor Samuel? Eu apequeno o poder do evangelho quando eu me torno indiferente à realidade que está perto de mim. Eu sei que eu estou num lugar que está escuro. Eu sei que eu tenho uma lâmpada dentro de mim, mas deixa eu ficar na minha caixinha. Eu sei que eu estou num lugar que, se eu não fizer nada, essa pessoa está caminhando a passos largos para o inferno, mas deixa eu ficar debaixo da minha cama. Eu sei que, se eu não falar nada, eu vou receber a notícia muito em breve que um suicídio aconteceu. E eu sei que eu tenho a luz que essa pessoa precisa, mas deixa eu ficar aqui escondidinho. Eu apequeno o poder do evangelho quando eu sei a realidade que está à minha volta. Eu questiono a realidade que está à minha volta, mas eu não faço nada para mudar a realidade que está à minha volta. Nada. Nada. Davi chegou diante daquela situação lá do Golias, um monte de banana olhando o Golias.
Davi olhou para aquela situação e disse: ninguém vai, eu vou. Ele não questiona, ele não fica brigando com ninguém. Por que vocês não vão? Não, vocês não querem ir, tudo certo, eu vou. Ele se levanta na ousadia, na coragem, e diz: se tem algo que precisa ser feito, eu vou fazer, e vou resolver essa treta em nome do Senhor Jesus. Neemias não ficou sabendo da notícia de Jerusalém e ficou lá postando no Instagram: olha como está feia a coisa em Jerusalém, alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus, manda um recurso para lá, vamos ajudar esse povo. Neemias ouve a notícia de que Jerusalém está em ruínas. Ele diz: o que farei eu? Eu vou me levantar, eu vou me vestir, eu vou pegar os armamentos, os materiais que eu posso conseguir, e eu vou lá para resolver essa treta em nome do Senhor. Poderia muito bem ficar confortável, seu carguinho comissionado, seu colchão, seu travesseiro, sua vidinha, estava bem demais da conta. Mas ele decidiu não ficar alienado ou não ficar indiferente à realidade. Ele disse: Deus me permitiu ver, é porque Deus quer que eu faça alguma coisa. Por vezes nós estamos olhando para realidades à nossa volta, e nós olhamos e sabemos que a coisa está feia, nós sabemos que o negócio não está bem, nós sabemos que precisa de alguma coisa, mas o Espírito Santo não está perguntando se você sabe ou não sabe, se você já murmurou ou não murmurou. O Espírito Santo está perguntando: o que é que tens feito a respeito, se eu coloquei o Evangelho dentro de você? O Senhor não está esperando mais um questionamento, o Senhor não está esperando mais uma pergunta: por que é que não é assim, por que é que não faz assim, por que é que não acontece assim, por que que as coisas não mudam assim, por que que lá na empresa o ambiente continua pesado, por que que as coisas não estão mudando, por que que Jesus não está salvando, por que isso, por que aquilo. Não, o Senhor não está esperando uma pergunta de você, o Senhor está esperando uma resposta de você. O Senhor está olhando para você e está dizendo: você sabe o que precisa ser feito? Eu sei o que eu coloquei dentro de você. Se levanta com ousadia e comece a fazer, usar aquilo que eu coloquei dentro de você. Eu não tenho nada, eu não tenho recurso. Você tem um recurso especial, você tem oração, meu irmão. Dobre esse joelho e diga: Senhor, se depender de mim, não vai continuar do jeito que está. Leve isso com você nessa noite. Se Deus te permitiu ver, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Se Deus te permitiu saber que tem alguém em depressão do seu lado, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Se Deus permitiu você saber que tem alguém separando perto de você, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Se Deus permitiu você ver alguém desviando, alguém esfriando, alguém morrendo, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Se Deus te permitiu ver que tem alguém que está precisando de socorro, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Se Deus te permitiu ver que precisa de um mover, que precisa de um sobrenatural, que precisa de alguém ser curado, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Não espere alguém se levantar, se levante e diga: se Deus me colocou nesse lugar, é porque Deus quer me usar para algo extraordinário. O poder do Evangelho está dentro de você. Você acredita nessa palavra? Pode celebrar ao nome do Senhor Jesus. E eu concluo dizendo que se a lâmpada está acesa dentro de você, Jesus continua o texto: ninguém pega uma candeia, esconde e termina dizendo: se está aceso, essa pessoa pega a candeia e coloca no velador. Se está aceso, essa pessoa pega a candeia e coloca no lugar onde ela é apropriada. Meu irmão, termino dizendo isso: se você está aceso, se você tem o Evangelho dentro de você, se você tem a graça de Deus dentro de você, se você foi transformado, regenerado pelo poder do Evangelho, se o Evangelho está brilhando dentro de você, se prepara, Deus vai te colocar em lugares estratégicos para iluminar o caminho de muita gente. Você não precisa forçar nada, você não precisa pedir nada, você não precisa fazer nada. Deus vai te colocar em lugares aonde você vai ser uma bênção. Você acredita nessa palavra? Pode dizer amém?
de pé para nós orarmos, por gentileza. Tudo o que você precisa é que o Espírito Santo continue brilhando dentro de você. Tudo o que você precisa é que o Evangelho continue queimando no seu coração. Tudo o que você precisa é que o Evangelho não seja apequenado dentro de você. Você sabe que Deus te chamou para um propósito. Sabe ou não sabe? Você sabe que Deus não te chamou para ser um consumidor gospel. Você sabe disso. Existe algo de Deus dentro de você. Existe um evangelho dentro de você. Não apequena ele. Não apequena ele por causa dos teus medos, por causa dos teus traumas. Não apequena ele por causa dos seus interesses pessoais, não. Diga: Senhor, eu não quero viver um evangelho pequeno. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Tudo. Seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Eu quero transbordar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. É grande demais. O evangelho é grande demais. A gente é pequeno, mas o evangelho é grande demais. Deus vai te usar para abençoar, para tocar muita gente. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. O Senhor falara conosco nessa noite. É bom ouvir tua voz. É bom sentir a sua presença. É bom estarmos diante da sua palavra. Senhor, obrigado. Amigo Espírito Santo, eu sei que tu colocou coisas extraordinárias dentro de nós. Eu sei que há propósitos incríveis no coração de cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu sei que o Senhor tem uma chamada extraordinária para nós. Uma chamada para a gente ser crente, uma chamada para a gente ser filho, uma chamada para a gente ser bênção aonde nós estamos inseridos. O Senhor não nos deixe apequenar o evangelho. Não nos deixa viver para nós mesmos, não nos deixa viver com medo. Também não nos deixa viver na passividade, na indiferença. Não, Senhor. Permita-nos, Senhor, que nós possamos ser uma bênção aonde o Senhor nos instalou, onde o Senhor nos colocou. Permita, Senhor, que a gente possa expandir, que a gente possa crescer. Senhor, que nós possamos viver esse evangelho, Senhor. Que o evangelho não seja um evento na nossa vida, que não seja um dia ou um momento ou um momento apropriado. Não, Senhor, que o evangelho seja natural, que se expanda através de nós. Que todos os dias nós possamos brilhar e queimar por Jesus. Apaixona-nos pelo evangelho, Jesus. Apaixona-nos por Ti, Senhor. Queima os nossos corações por Ti, Senhor. É o que nós desejamos nessa noite. Em nome de Cristo Jesus.